Que a paz de Deus possa entrar e reinar agora no seu coração, na sua vida. Eu quero meditar hoje sobre alguns princípios para nosso crescimento, nossa maturidade espiritual. E eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. São versículos, na verdade, muito conhecidos, já são cantados em músicas, inclusive seculares, mas eu queria enfatizar só o versículo de número 13, 1 Coríntios 13, 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eu quero fazer uma diferença hoje com você, meditar um pouco sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Como é que nós podemos crescer, não somente como seres humanos, mas como cristãos? É muito interessante que nós fizemos há algum tempo aqui na Bethesda uma camiseta, os jovens fizeram uma camiseta, a minha religião é o amor. E vocês não vão acreditar, você não vai acreditar, quão criticados os jovens foram, e nós fomos na Bethesda por essa camiseta, dizendo que não, que a nossa religião é o cristianismo, etc, etc. Guarde isso aí na sua mente, porque eu vou voltar para isso. Também, no finzinho, no meio do século XX, fim do século XX, começo do século XXI, muito interessante que as predições de filósofos, de sociólogos, é que a religião morreria, que não haveria mais gente indo para a igreja, que não haveria mais religiões, que as pessoas não iam mais querer espiritualidade. Mas foi muito interessante que no finzinho do século XX, começo do século XXI, que é onde nós estamos hoje, século XXI, houve um boom. As predições dos sociólogos, dos filósofos, dos psicólogos da religião não se cumpriram. Houve um boom de busca do ser humano por uma espiritualidade, não necessariamente a espiritualidade que nós conhecemos dentro do cristianismo, mas qualquer tipo de espiritualidade. Houve um boom de yoga, houve um boom do budismo no Brasil, eu vou falar do Brasil, da nossa realidade, houve uma explosão de busca de pessoas por meditação, uma coisa interessante, pessoas querendo transcender. Uma coisa interessante que aconteceu dentro da psicologia, que se chama mindfulness, quer dizer, mente plena. As pessoas começaram a querer meditar, focar no agora, para acalmar o coração, muitos transtornos de ansiedade. E aí as pessoas começaram, sim, a buscar uma espiritualidade, não necessariamente a espiritualidade dentro do meio cristão, mas a religião pode ser uma espada de dois gumes, porque ela corta dos dois lados. A religião pode ser compassiva e cruel. A religião pode ser libertadora, como também opressora. A religião pode, sim, ajudar os seres humanos a se tornarem melhores pessoas, mas também pode ser uma constante fonte do pior dos pensamentos e comportamentos humanos. Quando nós falamos em espiritualidade, nós precisamos nos desfazer do pensamento que ela reside, ser espiritual, crescer espiritualmente, não reside em cumprir os dogmas, as doutrinas de religião X ou Y. Porque obedecer a dogmas e querer que os outros também obedeçam os dogmas que você acredita, pode causar males irreversíveis em toda a humanidade. Então, nós já presenciamos, através dos séculos, a crueldade cometida por líderes religiosos. Guerras, punições. Veja, por exemplo, alguns tempos e lugares onde o cristianismo foi tremendamente violento
no século XII, a instituição da Inquisição pela Igreja Católica, o julgamento das bruxas. Vocês devem, pesquisem para você ver o julgamento das bruxas na época da Inquisição. E aqui eu vou fazer um parêntese. Michel Foucault, o filósofo Michel Foucault, conta muito bem nos seus livros como a religião, lembre-se, eu estou falando de um set de dogmas, não estou falando de espiritualidade, como o cristianismo, quando criou o confessionário, e as pessoas acreditavam que precisavam sim se confessar para serem salvas, se a mulher confessasse para o padre que teve prazer quando teve relações com seu marido, que eles chamavam de lascívia pelo seu marido, essas mulheres eram jogadas para a fogueira como bruxa. Quero só fazer um parênteses de que as mulheres, na época da Inquisição, foram a 90% das bruxas que foram queimadas eram mulheres. E eram mulheres jovens, eram mulheres bonitas. Então, a Inquisição, na minha opinião pessoal, foi uma das maiores crueldades que a igreja cristã cometeu em nome dos bons costumes, em nome da moral. A moral de quem? Que uma mulher, naquela época, não podia sentir prazer com o seu próprio marido. Assassinatos em nome da justiça, em nome da santidade de Deus. O discurso de ódio que até hoje é carregado pelo discurso fundamentalista, aqueles que leem a Bíblia na sua literalidade e querem que ela se cumpra literalmente na vida das pessoas. Eu assisti um seriado que eu quero recomendar para vocês, eu li o livro, chama-se Contos de Aia, da escritora Margaret Atwood, uma canadense. Ela escreveu um livro que mostra uma sociedade distópica. Como seria a sociedade atual baseada nas regras e nas leis do Antigo Testamento? Como seria? Existem alguns... Eu quero que, se você puder, eu não sei onde é disponível, assistir num lugar que não existe no Brasil, esse aplicativo, mas eu acho que depois você vai vir, se eu não me engano, a terceira ou a quarta temporada. Leia o livro, Contos de Aia. É terrível. Eu vou dizer para vocês o que acontece. Um pequeno spoiler. Você não assistiu nada como assistir. Mas alguns homens se reúnem numa sociedade, num estado dos Estados Unidos e diz: nós vamos cumprir, vamos formar uma sociedade baseada nas leis do Antigo Testamento. Então, eles eram casados com as mulheres e as mulheres eram estéreis. Eles começaram a aprender mulheres lésbicas, mulheres divorciadas, mulheres casadas pela segunda vez. E essas mulheres seriam as aias, essas mulheres teriam relações com o marido das mulheres estéreis, na frente da mulher estéril, para que essa criança não seria dessa mulher que teve o filho. E também tem várias punições, por exemplo, se uma dessas meninas se revoltarem, elas eram apedrejadas pelas outras amigas até morrerem. Porque no Antigo Testamento, se você observar, existem sim regras no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, regras que, se uma mulher e um homem forem pegos em adultério, os dois devem ser apedrejados até a morte. Se alguém roubar, terá sua mão cortada, etc, etc. Se o filho rebelde, adolescente, deverá ser apedrejado pela comunidade até morrer. Então, essas regras, esses dogmas que estão dentro de um contexto, dentro de uma época, são trazidas para dentro desse livro, como assim, olhem como seria a sociedade, principalmente para as mulheres, se nós fôssemos seguir ipsis literis, literalmente, o que está escrito nos livros da lei. Então, por isso, é muito importante entendermos que a nossa espiritualidade e a nossa religião
não pode se cumprir somente através de seguir certos dogmas e certas doutrinas. E nem nós podemos querer que certas doutrinas e dogmas que eu acredito, ou uma igreja, ou um segmento da sociedade acredita, sejam esses dogmas sejam impostos à força, que é o que acontece nos contos de Aia, para toda a sociedade. Se você acredita, se as suas crenças são um set de dogmas diferentes do meu, eu não posso querer te punir, te obrigar a acreditar igual a mim. Isso não pode e não é espiritualidade. Por isso que nós dizemos que a nossa religião é o amor. E Paulo nos diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 13, olha, existem 3 elementos importantes para a sua espiritualidade: a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é o amor. O próprio Jesus, quando esteve entre nós, ele foi questionado: Senhor, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus disse: amarás é o amor. Amarás a Deus de todo o teu coração, com todas as suas emoções, tudo que você tem. E o segundo mandamento, que é semelhante, igualzinho, é ali, estão os 2 ali. Ao primeiro, amarás ao teu próximo como tu te amas. Então, três amores. Amor a Deus, dê tudo que você tem a Deus, dê você todo a Deus. Se dedique a Deus, ame a esse Deus. E você vai, como você tem a imagem de Deus cravada no seu coração, você vai amar, você vai se amar. Tem muita gente que diz, eu não gosto de mim. Você tem a imagem de Deus no seu coração. Então, se ame, porque quando nós nos amamos, nós temos condições também de amar as pessoas ao nosso redor. Eu gosto muito de repetir aqui na Bethesda que quando você encontrar uma pessoa cri-cri, chata, raivosa, cruel, não fique chateado, porque essa pessoa que está sendo rígida com as pessoas ao seu redor também é rígida com ela própria. Então, o princípio maior, você precisa fazer eu agora estou pensando muito em faxina, né? Analisem aí por quê. Mas nós precisamos, a lente da nossa espiritualidade é o amor. Então, espiritualidade começa com uma faxina espiritual. O princípio maior que deve me guiar é o amor, a caridade. 1 João 4:8 nos diz: quem não ama, presta atenção, quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Ele nos dá a resposta. Porque Deus é amor. Então, quando eu digo que a minha religião é o amor, eu não estou sendo herética. Não, está aqui. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus. Então, os haters, os odiosos, os que pregam violência, não conhecem a Deus. Porque Deus é amor. O que é que separa o joio do trigo? Aquele que é espiritual do que não é espiritual. São os valores nos quais cada pessoa se baseia. Como é que a gente pode separar o joio do trigo? Não dá para saber. Mas como nós não vamos dizer, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse aí não presta, esse não presta. Mas como é que nós podemos encontrar a diferença entre a religiosidade, uma pessoa religiosa e uma pessoa espiritual? Eu queria conversar contigo agora para você se checar, faça um checklist, faça uma lista. Quais são os pressupostos nos quais você baseia a sua vida? Quais são os pressupostos nas quais eu baseio a minha vida? As pessoas que falam para você que são espirituais, ou cristãs, ou religiosas, como é que é? Quais são os comportamentos dessa pessoa em relação a si mesma,
em relação a Deus, a si mesma e ao próximo. A compaixão faz parte da sua vida? A compaixão deve fazer mais parte de nós do que você imagina. Claro que eu quero aqui dizer que, não quero aqui dizer que a compaixão é só o único elemento que você deve ter na sua vida. Mas a compaixão é essencial para a sua maturidade espiritual. Como é que eu posso saber se eu sou uma pessoa madura espiritualmente? Primeiro, você exerce o amor de Deus na sua vida? Você exerce o amor de Deus até para com você mesmo? Você exerce o amor de Deus para com o seu próximo? Dos seus lábios saem palavras amorosas? A Bíblia nos diz que o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito se resume a amor. E aí vem todos os desdobramentos desse amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Presta atenção no resto, que são os desdobramentos de quando você ama. Como é que você sabe se você ama o seu próximo? Benignidade, bondade, generosidade, fidelidade, fé, mansidão e autocontrole. Mansidão, como eu não sou uma pessoa muito quietinha, quando eu lia isso, eu dizia, ai meu Deus, eu não estou conseguindo. Mansidão. Mansidão não é necessariamente você ser uma pessoa quietinha, introvertida. Eu aprendi isso no seminário. Mansidão é você ser uma pessoa ensinável. Por exemplo, quando alguém vem no púlpito de uma igreja, ou num estudo, ou até mesmo na sua escola, ou seu pai, sua mãe, lhe ensina algo, quão disposta e quão disposto você está para aprender, para ser um eterno aprendiz. Eu já participei de inúmeros congressos internacionais, já fui a congressos representando os líderes do Brasil, E uma vez eu fui num congresso na Coreia do Sul, na época que a D2000, tinha a janela 1040, a Coreia ia mandar muitos missionários. Nessa viagem eu fui para esse congresso e tinha vários pastores que eu conhecia. Um deles chegou para mim e disse assim, aí tinha muitos preletores que eu nunca tinha ouvido na vida. E ele disse, eu não tenho mais nada para aprender. Eu não vou ficar ouvindo esse pessoal. E eu me lembro que ele saía com a malinha dele, ia fazer compras, porque lá tinha muita loja da Nike, etc, etc, etc. Até parece que eu sou propagandista da Nike, né? Porque no culto de domingo eu falei da Nike também. Mas é a que mais me veio à tona. A Nike, Fila, etc., Adidas, vou dizer de outros. Mas, enfim, esse congresso foi muito gostoso. Ouvi vários preletores que eu nunca tinha ouvido. Aprendi muito. Nunca diga que você não tem nada para aprender. Então, mansidão é uma pessoa ensinável. Eu quero aprender. Eu vou te ouvir. Eu tenho, sim, apesar dos muitos anos, muita coisa ainda para aprender. Quem é que pode dizer que já sabe tudo sobre Deus? Quem é que pode dizer que já sabe tudo sobre os valores do reino de Deus? Então, eu quero que você se pergunte, o que é que tem habitado os seus pensamentos? Então, o amor, a misericórdia, a bondade, a fidelidade devem fazer parte essenciais da sua vida, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar e na sua maneira de andar. Então, a nossa espiritualidade se divide em duas dimensões. A dimensão transcendente, que é o meu relacionamento com Deus, que você precisa chegar naquele momento de alumbramento, você precisa chegar naquele dia que você tem aquele encontro impactante com Deus, e esse encontro vai mudar toda a sua vida, toda a sua maneira de pensar, de falar, de andar. E a imanente, a espiritualidade transcendente, que é aquele encontro com Deus, impactante com Deus,
Claro, você não vai ficar sentindo borboletas no estômago toda a vida que você for falar com Deus, mas você precisa desse encontro pessoal. Depois desse encontro, claro, uma continuidade. E aí, a espiritualidade imanente. Imanente quer dizer aqui. Aqui, ok, eu amo a Deus. Mas como é que esse amor a Deus, como é que esse encontro com Deus vai permear todo o meu caminhar, toda a minha vida? Então, nós temos duas dimensões, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Teresa de Lisieux, foi uma santa católica, mas que existiu de verdade, eu gosto muito da frase dela que diz assim: muitos esperam morrer para viver no paraíso, mas eu quero trazer meu paraíso para vivê-lo aqui na terra com o meu próximo. Olha que coisa linda. Muitos esperam viver, então muita gente fica, ai Senhor, volta logo, volta Jesus, volta, eu quero ser arrebatada, eu quero ir viver com Jesus. Não espere morrer para viver no paraíso, você já pode fazer que o seu paraíso venha à terra e tentar transformar o inferno das pessoas, do nosso próximo, em um paraíso. Esse é um dos elementos da nossa espiritualidade. Então, espiritualidade e maturidade cristã acontecem quando as minhas ações estão sendo coerentes com os meus pensamentos e as minhas palavras. Tem um ditado muito conhecido, minha mãe era a mulher dos ditados, ela dizia assim: os teus atos falam tão alto que não consigo ouvir tuas palavras. Então, espiritualidade não é seguir um set, uma lista doutrinária e de dogmas. Aquilo que você fala tem que estar coerente, aquilo que você age, os seus comportamentos têm que estar coerentes com aquilo que você fala. Né? Então, se o seu modo de pensar envolve o amor de Deus e a compaixão, que são transcendentes, as suas atitudes, que é a espiritualidade imanente, mostrarão a sua espiritualidade. A espiritualidade salta do espírito, da mente, do pensamento para o comportamento. Tem um versículo na Bíblia que diz: aquilo que o homem pensa ser no seu coração, isto ele é. Isso é muito verdadeiro também na psicologia. Aquilo que nós somos 3 tipos de pessoas. 4. Nós somos aquilo que as pessoas pensam de nós, aquilo que nós achamos que as pessoas pensam de nós, aquilo que nós pensamos que somos e o que nós verdadeiramente somos. 4. Aquilo que as pessoas pensam de nós, aquilo que nós pensamos que as pessoas pensam de nós, aquilo que nós pensamos que nós somos e aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, aquilo que você pensa que é, tem uma influência muito grande na sua vida. Eu, como psicóloga e como pastora, quero que você pense bem de você. Quero que você tenha a melhor autoimagem sua. Não a autoimagem. Gente, assim, redes sociais mostram como o mundo está narcisista. Todos nós temos um pouco de narciso em nós. Eu quero que você se ame, mas eu acho o maior barato quando eu vejo nas redes sociais. Hoje, eu não posso mais dizer minha idade nas redes sociais, ok? Eu nem digo quando completa aniversário, que não está mais na hora de falar isso. Mas eu acho muito legal. A pessoa diz assim: quarentei, parabéns para mim, eu mereço. Gente, eu conheço, e a maioria das pessoas que eu sigo, claro, eu conheço. Aí eu brinco com meu marido, eu digo assim: cara, só por isso eu não vou dizer meus parabéns, pois vocês acreditam, eu não digo os parabéns. Quando eu estou errada. Quando eu vejo que o narcisismo é grande demais. Hoje é os meus 4.3, quero biscoito. Oi, não vou te dar biscoito. Eu nem sabia essa frase, o que é isso. Eu quero biscoito. Quer dizer assim, eu quero elogios. Eu quero... Que ponto nós chegamos que antigamente... Olha como eu sou velha, né? Antigamente, as pessoas... Os amigos é que davam os parabéns. Você não precisa dizer que é seu aniversário hoje, porque o Facebook já avisa a gente que é teu aniversário. Eu amo dar os parabéns. Eu amo elogiar, mas é impressionante como nós nos tornamos narcisistas.
eu, Narciso, me amo e só amo a mim mesmo. Não. Desculpa aí se você é meu amigo, minha amiga, e você acabou de dizer que sextentou, que cinquentou, e diz eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não. É ótimo isso, eu acho essa autoestima maravilhosa, mas não é dessa autoestima que eu estou falando. A autoestima que eu estou falando é você amar a Deus com tudo que você tem, com o seu emocional, e que você se ame sim, tem amor próprio, mas esse amor precisa ser estendido para quem? Para o seu próximo. E aí o jovem diz, Senhor, quem é o meu próximo? Não é só sua mãe, não é só seu pai, não é só sua família. O próximo é aquele que está caído na estrada. É aquele que porque eu tive sede e me deste de beber. Eu tive fome e me deste de comer. Senhor, quando foi que nós te vimos? E Deus disse, quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu bati na tua porta e tu me deste hospedagem. Quando eu estava caído na beira da estrada e tu me acolheste, me colocaste em cima do teu jumento, me levou para um hostel e pagou o cara e levou para o médico. É esse tipo de amor que nos faz ser quem é o nosso próximo. Todo aquele e toda aquela que está sofrendo e precisando de você. Então, resumindo, se a sua religiosidade, que você diz que é religioso, não é permeada de compaixão e amor, como um imperativo para moldar toda a sua vida, então a sua religiosidade não é espiritual e muito menos madura. Se o seu envolvimento com Deus, se o seu relacionamento com Deus não lhe leva ao amor e à misericórdia, você está simplesmente seguindo e repetindo meras palavras religiosas. Então, que nós possamos crescer nesse amor. Qual é a sua religião? É o amor, porque Deus é amor. Encerrando, agora, pois, permanecem a fé, que é fidelidade, a esperança e o amor. Permanecem esses três. Tirando tudo, todas as outras coisas, são esses três que permanecem. Fidelidade, esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então, para você saber, fazer a sua lista, o checklist, como é que está o seu amor para com Deus? Como é que está o seu amor para com você mesmo? Não narcisismo. E como é que está o seu amor para com as pessoas caídas à beira do caminho, que você sabe e que você tem sido solidária ou solidário? Então, a lista, ideias para que nós possamos crescer na maturidade espiritual, que nós possamos crescer no amor. Lembre-se, Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E com essa palavra, eu queria encerrar orando por você. Que nós todos e todas possamos crescer nesse amor. Não tem como fugir. Deus é amor. Que o amor de Deus possa ser refletido. Pai, nós queremos abrir nosso coração, para que o teu amor entre. Toma conta dos nossos pensamentos, toma conta do nosso falar, do nosso andar, do nosso deitar. Não só para nos proteger do mal, mas para que nós possamos estar cheios deste amor. Enche o nosso coração. Que aquelas pessoas que dizem, não, eu não me amo, eu não gosto de mim. Sim, Pai, mostra a elas que elas têm a tua imagem cravada lá dentro. Então, elas não são aquele balde de lixo que elas acham que são. E ajuda-as, ajuda-me a me transformar a cada dia a tua imagem e semelhança. Ajuda-nos com as nossas palavras, nosso comportamento e as nossas atitudes para com o próximo. Que esse amor cristão, que essa espiritualidade possa crescer, amadurecer no teu amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que ainda vai ouvir por todos os anos que essa mensagem ficará no ar. Deus te ama, você deve se amar e Deus quer
que você ame ao seu próximo. Um beijo. Que Deus derrame da sua paz na sua vida. Amém.